Tudo bem, irmãos? Espero que vous allez bien. Round 6 é uma série muito legal, daquelas que a gente devora de uma vez só. E nem fica cansado com isso. Pelo menos para a maioria das pessoas. A prova disso é que Round 6 tem uma aprovação de 100%, pelo menos até o momento, da crítica especializada lá no Rotten Tomatoes. Só que muita gente está dizendo que Round 6 é uma cópia do Kami-sama no Yutori, ou, se você preferir o nome em inglês, As the Gods Will. Será mesmo? O diretor já veio a público dizer que não. Tem até alguns pontos em comuns, que é a primeira prova, mas só isso. Vamos discutir hoje um pouco sobre isso, se de fato Round 6 é uma cópia descarada do As the Gods Will, e também falar de outras obras que tiveram essa pegada dos jogos ao longo dela. Então vamos que vamos. Mas já vou pedir, deixa o like, curte, compartilha com seu amigo que gostou da série, que viu a série ou que odiou a série, pra gente poder discutir um pouco sobre essa ideia dela ser uma cópia ou não. Bom, na minha opinião, e a resposta curta é que não, essa série não é uma cópia do As the Gods Will. Talvez o pessoal tenha associado, nem é por conta de terem jogos nas séries, mas muito mais por causa do primeiro jogo, ponto. Porque a gente tem vários filmes onde você coloca personagens que precisam jogar jogos para sobreviver. Não tem como não pensar em Jogos Mortais, principalmente o segundo, onde as pessoas são colocadas dentro de um casarão e elas precisam passar por jogos mortais para sobreviver. Mas você vai dizer, não, mas é muito diferente. Também poderia falar de Jogos Vorazes, onde você tem jovens que são colocados dentro de uma redoma e eles precisam lutar para poder sobreviver. Eu fico me perguntando por que na época não houve acusação dos Jogos Vorazes serem uma cópia, por exemplo, de Battle Royale, que é exatamente a mesma ideia. Jovens japoneses são colocados dentro de uma ilha, onde cada um ganha uma arma, e só o último que sobreviver vai sair daquela ilha. Mas que eu saiba, na época não teve esse hype. Eu acho que é porque a gente não tinha internet. A gente não tinha essa internet tão ágil como a gente tem hoje, não sei. Aí você vai dizer, não, mas é muito diferente, porque nos Jogos Vorazes e no Battle Royale, as pessoas lutam pela sobrevivência, não tem diversos joguinhos dentro deles. É mesmo? Então por que a gente não fala, por exemplo, que Round 6 é uma cópia de Alice in Borderland, que é muito parecido. Pessoas são colocadas em jogos mortais onde uma sobrevive. Às vezes elas precisam trabalhar em equipe e às vezes umas contra as outras. Inclusive, eu vou dizer por que mais tarde, eu acho muito mais fácil a gente comparar Alice in Borderland com o Round 6 do que com o Kami-sama no Yutori. Talvez a gente não perceba, mas é muito comum que ao longo do tempo as histórias elas se repitam. Quantos romances você conhece onde existe um casal que se apaixona pela primeira vez e que desejam ficar juntos, mas alguém deseja separar esse casal e eles precisam lutar pela felicidade? Ou quantas séries e filmes você não conhece onde um jovem que mora numa cidade pequena de repente descobre um mundo muito maior do que o que ele imaginava e que ele é o escolhido e que pode deter o mal. O que muda não é exatamente a ideia, mas como essa ideia é contada. É isso que vale, é isso que faz uma história ser boa ou ruim. É se o roteiro é bem escrito, se o enredo é bem feito, se a trama é cativa, se os personagens são bem construídos. Se a gente começar a pensar que coisas que têm a mesma ideia são cópias, a gente vai começar a perceber que tudo é um pouco uma cópia de outra coisa. Eu lembro, por exemplo, na época do Harry Potter, que ele foi acusado de ser uma cópia desse livro aqui, deixa eu pegar. Esse livro aqui, Os Livros da Magia. E esse aqui eu vou te falar que é muito parecido, porque você tem até aqui na capa, olha o Hagrid e o Harry Potter, inclusive com os óculosinhos. Quem conhece Neil Gaiman sabe que ele faz obras fantásticas. A J.K. jura que não teve nenhuma relação. E como eu disse, na verdade o que fez a galera achar que As the Gods Will é parecido com Round 6 está especificamente ligado à primeira prova, e ponto. Já que as provas são as mesmas. E mesmo assim eu vejo algumas diferenças. Lê do engano, quem quiser pode ir lá procurar e colocar nos comentários se eu estou certo ou não. Na prova do Kami-sama no Yutori, você não sabe quando o personagem ele vai virar. Você, além de tudo, tem que ter reflexo para conseguir ficar parado quando ele virar. Enquanto que no Round 6, não, você sabe exatamente quando vai acabar. No final de cada frase a gente sabe que a boneca vai virar. A própria estética também é bem diferente, porque quando você pega o Kami-sama no Yutori, você tem uma estética gore espetacularizada, não sei se isso existe, mas você vê que não se trata só de ser gore, tem que ser um espetáculo, no sentido que as pessoas explodem, as tripas vão uma para cada lado, enquanto que no Round 6 existe um gore, é claro, mas ele nem chega a ser o foco do filme, é uma consequência das provas.
Então pra mim aí já tem outra diferença muito grande. A partir de agora eu vou falar alguns spoilers, então se você não quiser receber spoiler nem do As the Gods Will, nem do Kami-sama no Yutori e de outras séries como Alice in Borderland, você para aqui, vai assistir a série, vai ver o mangá, vai ver o filme e depois você volta para assistir. Porque o que acontece é que o rumo que os filmes tomam, que a obra toma, é completamente diferente. E por isso eu até consigo entender por que Round 6 faz mais sucesso, fez mais sucesso que Kami-sama no Yutori, desconsiderando, é claro, o próprio suporte, né, a série em 9 episódios, que é o fato do Round 6 ser muito mais pé no chão. Mesmo que você seja aquela pessoa que vira o nariz para filmes fantasia, coisas mágicas, você não vai ter essa preocupação com o Round 6 porque ele é muito pé no chão. Você tem um grupo de pessoas que fazem os jogos e aquelas pessoas não têm poderes especiais, elas têm o mesmo poder do Batman, né? Que é dinheiro, é isso. Que é um superpoder. Já o Kami-sama, para aquela pessoa que tem problema com o mágico, com o incrível, ele já vai torcer o nariz logo de cara. Sem contar que o próprio Kami-sama, para quem quiser saber o final, porque você só tem um filme e o filme não vai trazer o final, eu já fiz um vídeo contando qual é o final. O Kami-sama ele começa aparecendo no mangá de bairro e ele se torna, ao longo dele, um shonen de magia e tecnologia. Então ele dá uma guinada completamente diferente do Round 6. Outra coisa que impede que a gente compare ambos é o suporte. É até injusto você querer comparar o Round 6, que foi uma série de 9 episódios, cada um com mais ou menos 1 hora, e por isso ele conseguiu desenvolver bem os personagens, como por exemplo um filme onde você tem o quê? Talvez 2 horas? Um pouco menos, um pouco mais? Que não deu para desenvolver também os personagens. E aí você é obrigado a ir para o mangá, por exemplo, para poder ver esse desenvolvimento de personagem. E por isso que eu falo que para mim tem muito mais sentido se a gente quiser comparar o Round 6 com Alice in Borderland, porque ambos são sérios, se tornaram sérios. É que Alice in Borderland também tem uma base no mangá, que para quem não sabe a história final da série, você pode já ler no mangá. Inclusive Alice in Borderland também tem essa pegada mais espiritual, do fantástico, não tanto quanto Kami-sama no Yutori, mas ele está presente. Apesar de que no filme, na série do Alice in Borderland, existe uma preocupação que se assemelha mais ao Round 6 de você explicar as provas pela tecnologia. É esse desenvolvimento para algo mais fantástico. Isso acontece mais para frente e mais na conclusão da obra do que propriamente durante a obra. E aí eu quero deixar também uma menção honrosa ao Kakeguri. Eu acho que é isso, né? Kakeguri, eu não sei. Que é aquele mangá que virou um live action há pouco tempo, onde você tem alunos numa escola que fazem jogos diversos para poder definir quem é o melhor, quem tem mais poder. Sendo que alguns jogos são bem gores, né? Inclusive você pode... Talvez você não morra em alguns jogos, mas eu acho que tem alguns que você pode morrer sim. Mas sem dúvida você pode ter algumas partes do seu corpo perdida, como um jogo onde você tem que cortar uma corda e se você cortar a corda errada, a guilhotina vem e corta a sua mão. E eu nem estou analisando as questões técnicas, de roteiro, desenvolvimento de personagem, enredo. Eu estou pensando só que o Round 6 é bem diferente até por conta pé no chão, que acaba gerando uma verossimilhança, que gera uma crítica social, que é o que tem alavancado o cinema coreano para o grande público, como por exemplo Parasita. No Round 6 não é como se você tivesse uma sociedade inteira que está de acordo com aquele evento onde as pessoas se matam, como é o caso de Battle Royale. Tampouco temos magia e figuras míticas, como por exemplo no As the Gods Will ou Alice in Borderland. Também não é o caso de ser um psicopata que está orquestrando tudo, como Jogos Mortais. Então me conta, você ainda acha que o Round 6 é uma cópia descarada de As the Gods Will? Coloca aí nos comentários. Se sim, explica aí por quê, desenvolve a sua ideia. E por favor, gente, deixa o like, curte, compartilha. Coloca nos comentários filmes, séries, quais eu poderia falar aqui no canal. E toda quinta-feira às 8 horas a gente tenta trazer vídeos, geralmente de cinema, mas pode ser séries, podem ser animes. Enfim, é isso. Merci bien, à la prochaine.